Olá pessoal, na aula de hoje de programação web a gente vai conhecer uma nova linguagem, que no caso é a linguagem de programação conhecida como PHP. Vamos deixar um pouquinho HTML e CSS de lado e vamos entrar aqui no contexto aqui sobre PHP. Então o que é PHP? PHP é uma linguagem de programação que permite criar sites dinâmicos. Então até agora a gente viu sobre HTML e CSS. A gente criava as páginas, correto? Só que não tinha interatividade com o usuário. E o PHP, ele tem esse poder, porque ele é uma linguagem de programação. O HTML é uma linguagem de marcação. Então agora, com realmente a linguagem de programação, a gente vai conseguir fazer essa interação. Aí diz aqui, o PHP é uma linguagem que roda do lado do servidor e possibilita uma interação com o usuário através de formulário, parâmetros, links e tal. O PHP é possível interagir com banco de dados e aplicações existentes no servidor. Então vamos lá, o PHP é uma programação que funciona do lado do servidor. Eu vou explicar isso no próximo slide. Então quando a gente cria lá em HTML os formulários e tal, antes, quando a gente apertava no botão, não funcionava, sumia tudo que a gente digitava e não ia para lugar nenhum. E agora com o PHP ele faz essa interação aí de pegar essas informações, entendeu? De recolher essas informações que a gente digita em um formulário. E por aí vai. Então a gente vai conhecer esse lado aí, no nosso caso é o PHP. Na programação web, ela é dividida em 3 partes, no caso. O front-end, que é o lado do cliente. Então é o lado que representa a interface do usuário. Então é ali que o usuário ele vai interagir com o aplicativo. Apresenta a parte visual. Então, vamos imaginar aí. O front-end, ele pode ser um exemplo aí, pode ser o HTML. Por quê? O HTML, quando eu digo, né, HTML e CSS, porque é a parte que a gente fez até hoje, que é a parte visual, que o usuário só vê, certo? Na nossa última atividade, a gente fez um site, correto? E um site, uma página, onde tinha lá as informações, mas não tinha interação. Você não saberia, exemplo, se a gente colocasse aquela página no ar, a gente não saberia quantas pessoas estavam acessando aquela página. Então, é a parte que você tem ali as imagens, os conteúdos, formulários, botões, mas é a parte que o usuário vê, certo? Ele não vê nada por trás ali, ele só vê aquilo que você está enviando para ele. Então, o front-end é a cara, é o que o usuário vai ver, certo? É a parte visual. Agora, quando a gente fala de back-end, que no caso é o lado do servidor, é onde começa a ficar as regrinhas. Começa a ter acesso ao banco de dados, então eu faço verificação do usuário, envio de e-mail. Exemplo, tem um formulário lá para você enviar o e-mail. Então, quando você envia o e-mail, você, usuário, você não sabe o que acontece ali por trás até chegar aquela mensagem que você está enviando até chegar para outra pessoa. Então, você só vê a parte visual, certo? E apertou o botão, foi. Agora, o que acontece ali por trás? Essa parte é o back-end. Então, como a gente fala, é o lado do servidor que está trabalhando. Então, quando você faz uma verificação, você está lá digitando um login e digita a sua senha errada, como que a página ali vai saber que a sua senha está errada? Porque faz toda a ligação, né? Então, eu pego aquela informação que você está digitando, vou conferir com o banco de dados. Então, é todo esse tipo de interação, é todas essas regrinhas de negócio. Então, essa parte aí é responsável, a gente chama de back-end, no caso, é o lado do servidor. Então, o PHP faz isso, entendeu? Ele faz toda essa interação, que antes a gente não conseguia ver só com HTML. E, por fim, a programação web ela é completa com o banco de dados. Que a gente está até vendo isso na matéria de banco de dados, né? Quando a gente armazena uma informação no formulário, digita uma informação ali, o que acontece? A linguagem de programação, né, que vai estar conectada com o banco, faz toda esse processo de poder guardar as informações que você digitou ali no seu login, na sua senha, quando você criou uma senha e guardou lá dentro do banco. Então, para a programação web, eu preciso disso tudo. Eu preciso da parte visual, eu preciso daquela parte que faz todo esse processo, né, de comunicação e tal, e eu preciso do banco de dados para poder guardar as informações. Então, para fechar, nós temos aí o HTML é para conteúdo, então tudo que a gente, né, quer colocar em conteúdo, botão, imagens, é o HTML, é aquele esqueleto ali.
O CSS é para deixar mais bonito a sua página, é para colocar um estilo. O JavaScript é para interatividade. O JavaScript a gente não vai ver agora, mas a gente consegue ver o PHP sem o JavaScript, porque o nosso tempo é curto, então eu vou logo pro principal, que é o PHP, e se der a gente volta em JavaScript. E o PHP é para funcionalidades adicionais. Então, vamos lá, no mínimo, para você começar a aprender uma linguagem em PHP, você tem que ter um conhecimento básico em HTML, que é o que vocês já viram comigo durante esse período, e vocês têm que ter também no mínimo de conhecimento de algoritmo. E obviamente vocês já viram também algoritmo na disciplina de lógica de programação. Então vocês já têm um conhecimento básico aí para a gente começar a aprender sobre o PHP. Então o PHP ele faz o quê? Ele vai completar o conhecimento de um desenvolvimento web. Beleza? Então eu vou dar aqui um exemplo simples para vocês. Pensa comigo. Você que está acessando esse vídeo agora é o cliente, a sua máquina é cliente. A máquina que está oferecendo esse vídeo para você é um servidor do Google, certo? Então o servidor ele serve para quê? Para servir. Então de um lado está você cliente e do outro lado está o servidor. E no meio está toda a infraestrutura da internet, que serve para fazer essa comunicação aí entre o cliente e o servidor. Agora vamos lá. Quando você cria uma página só em HTML, você está usando a tecnologia o quê? Client-side. O que significa isso? Que é a arquitetura que é do lado do servidor. Tranquilo? Minto, que é do lado do cliente, desculpa. Onde você precisa somente o quê? Do navegador. Quando a gente estava criando as páginas em HTML, então a gente só usava o navegador, que era para poder apresentar a página no final. Correto? A gente não usou servidor nenhum, até porque a gente estava na máquina local. Agora, quando você usa o PHP, que no caso o PHP é um server-side, que significa o quê? Que é uma tecnologia do lado do servidor. Então, ele prepara o quê? Ele tem toda uma ferramenta ali, onde o computador, ele é um servidor, e no caso, esse tipo de servidor, a gente precisa de um servidor web, que serve como, pode ser, né, no caso, o Apache, que o Apache ele é um servidor web que faz o quê? Ele interpreta o PHP. E o PHP são o quê? São programas que a gente cria dentro do HTML. Então, são programas poderosos que podem, então, inclusive, ter acesso a banco de dados. Então, a gente vai criar uma página em HTML, vai colocar as informações ali em PHP, onde vai fazer a interação com o banco. E com o PHP, você consegue fazer coisas a mais, além de ser possível, no caso, ter só uma máquina limitada. Então, o servidor ele tem mais recursos quando a gente usa o servidor. Então, é por isso que a gente necessita de um servidor para o PHP. Aí você me pergunta, mas e agora, Vânia, para eu poder aprender aí PHP, eu vou precisar de um servidor? Aí eu falo que sim, realmente a gente vai precisar de um servidor. Só que a gente não vai precisar contratar um serviço, a gente não vai precisar pagar por isso. Porque hoje, né, a tecnologia já avançou e temos vários recursos aí. E um deles é o Apache. E o Apache, para aqueles que fizeram aí, baixaram o instalador na disciplina lá de banco de dados, onde a gente, eu coloquei lá para disponibilizar para vocês o Champ, o MySQL Workbench e as outras bibliotecas. Então, quem já baixou o pacote tem o Champ instalado. Então, se você já tem o Champ, então você vai ter acesso a esse servidor. Por quê? O Champ ele tem vários recursos e um deles é o Apache, que é o servidor que a gente precisa para o PHP. Então, se você ainda não baixou, lá na disciplina de bancos de dados, tem um instalador lá do Champ, é só você instalar ele para a gente poder começar a usar o PHP. Então, o que nós vamos fazer? Quando você baixar ele, no caso, se você já tenha baixado, a gente vai dividir a sua máquina em duas. Então, nós temos a máquina do lado do cliente e nós vamos ter um servidor instalado. Então, toda vez que a gente for usar o PHP, o que nós vamos fazer primeiro? Vamos lá e vamos acionar o Apache. Então, nós vamos entrar dentro do Champ e ligar aí o Apache, startar o Apache, certo? Então, para isso, nós vamos ver agora como que funciona. Então, primeira coisa, nós vamos, já tenho aqui no caso o Champ instalado, vai abrir o Champ aqui,
E antes a gente instalava, no caso, startava apenas o MySQL, né? Que é quando a gente está usando o banco. Agora nós vamos startar quem? O Apache, tá vendo? Então toda vez que a gente for trabalhar com PHP, a partir de hoje, nas nossas aulas, nós sempre, antes de começar a digitar os códigos, nós vamos vir aqui, ó, e startar o Apache. Depois que ele acionar aqui a porta, tá vendo? Aí a gente minimiza. Como a gente não está trabalhando com banco de dados agora, a gente não precisa startar o MySQL. Então vamos startar o Apache, que é o servidor. Então agora, nesse momento, sua máquina está sendo também servidor. Então vou minimizar aqui. Vou abrir aqui o editor de texto, né? Para a gente poder criar aqui, então, uma página aqui em PHP. Só que antes disso, olha só o que vocês vão ter que fazer. Vai complicar um pouquinho só, mas com o tempo a gente vai acostumando e vai ficando bem de boa. Você vai vir aqui, ó. Vamos abrir aqui o seu computador, no caso, né? Você vai vir aqui, ó. Se você não encontrar aqui, você vai no seu disco C. Você vai procurar ele aqui, ó. Então, onde tiver C aqui, no caso aqui é o nome da minha máquina, né? E aqui tá o C. Então, o disco C, você vai clicar nele. Vai vir aqui, ó. Opa. Em Champ, aqui na pasta do Champ, correto? Você vai dar 2 cliques nele. E vai vir aqui, ó, nessa pasta chamada htdocs. Você vai dar 2 cliques nela. Quando você abrir aí, vai aparecer um monte de coisa aí, um monte de pastinha. Você vai vir e apagar. Porque eu já fiz isso e aqui, no caso, são as minhas páginas criadas em PHP. Então, eu venho aqui, que estão usando o servidor Champ. Então, eu venho aqui, ó, vou criar uma nova pasta. É o que vocês vão fazer. Então, vocês vão vir aqui, criar uma nova pasta. E vai colocar um nome aí, aula web, PHP. Feito isso, o que a gente vai fazer? Quando a gente abrir aqui o nosso editor de texto, no caso o Sublime ou qualquer editor de texto que você usar, vamos vir aqui no arquivo, vamos já salvar esse documento, né? Como a gente faz com o HTML. Aí você vai vir aqui, ó, no seu disco C, vai procurar pelo C. Sempre você vai ter que salvar lá dentro. Achou aqui o disco C, você vai procurar a pasta Champ. E dentro do Champ, htdocs. Dentro do htdocs, cadê a pasta que a gente criou? Aula web PHP. Feito isso, aqui dentro você vai salvar o seu arquivo PHP agora. No caso, eu vou colocar aqui teste.php. Antes, a gente colocava a extensão quê? Quando o arquivo é em HTML.html. Quando o arquivo é em CSS, CSS. Agora, a gente vai usar o quê? A extensão em PHP. Então, eu coloco ali teste.php. Feito isso, eu vou salvar aqui. Depois que eu salvei, tá vendo que já apareceu o nome aqui, correto? Então, você vai vir aqui, ó. No mínimo, a gente tem que criar, como eu falei, a gente tem que ter uma noção aí mínima do HTML, correto? Então, nós vamos vir aqui, ó. HTML, a estrutura mínima, igual a gente aprendeu em HTML, não muda nada. Vou colocar aqui exemplo só para ficar um título. Aqui vocês sabem, né? Tem que colocar a tag meta para deixar tudo bonitinho. E onde a gente entra aí com o nosso PHP? Dentro do body, correto? Então, dentro do body, que é o corpo da nossa página, a gente vai colocar aí o nosso PHP. Eu posso usar também coisas de HTML, no caso. Vou dar um exemplo para vocês aqui. H1, vou colocar aqui aprendendo PHP. Beleza? Tá vendo que isso aqui é um documento em HTML. Certo? O H1, isso é normal, não mudou nada ainda. Agora, como que eu faço para poder usar aí o meu PHP? Então, para eu poder inserir o PHP dentro do HTML, então eu faço aqui, ó. Eu abro com o sinal de menor, coloco o ponto de interrogação e escrevo o nome PHP. Feito isso, então aqui eu já começo a trabalhar dentro do PHP, certo? Então, tudo que eu digitar aqui dentro é conhecido como PHP. Então, o meu navegador vai entender que ele é arquivos em PHP. Entendido?
Então, se eu colocar aqui, vou colocar uma coisa bem simples para a gente começar agora. Quando vocês aprenderam lá algoritmo, vocês viram o escreva, correto? Para poder aparecer na tela. O PHP, para poder aparecer algo na tela, você escreve aqui eco. Então, quando você digitar eco, quer dizer que o que você colocar entre as aspas duplas vai aparecer para o usuário, vai aparecer na sua página. Então, se eu colocar aqui para vocês, ó, olá mundo. Se eu colocar isso aqui, agora vamos salvar o arquivo, né? Vou dar um Ctrl S aqui. Agora eu vou lá na minha página, olha só como que eu faço para poder ver o meu arquivo executando. Eu vou lá na minha página, cadê aqui? Coloquei em C, no champ, htdocs. Vem aqui na pasta que eu criei, tá vendo o arquivo aqui? Então, ao clicar aqui, eu vou colocar para poder abrir com o navegador, porque ele já está aqui para poder abrir com o Sublime. Então, se eu colocar aqui abrir como... Não, ele vai abrir com o Sublime. Aqui é quando eu quero que ele abra com o Sublime. Para eu poder fazer ele abrir no navegador, para poder ver o resultado final, você vai clicar no seu navegador de preferência aí, e dentro do seu navegador você vai colocar assim, ó, localhost. O que significa localhost? Eu estou dizendo que eu estou na minha máquina, que o servidor está localmente. Se eu tivesse aqui, se o Champion aí, se o Apache estivesse em um outro local, em outra máquina, aí eu iria colocar o IP da máquina. Mas como está na minha máquina, a gente usa o localhost. Ou a gente iria usar o IP local, que é 127.0.0.1. Mas não se preocupe com isso agora não. Você vai colocar o localhost e vai dar Enter. Quando você fizer isso, já vai abrir, olha só, a pasta. Então, vai abrir essa pasta aqui, ó, lá. Tá vendo? Vai abrir a pasta htdocs. Aí, você vai vir aqui, ó, e vai escolher qual pasta você quer abrir. No nosso caso, é essa pasta aqui, ó, aula web PHP. Quando você fizer isso aqui, o seu arquivo tá aqui dentro. Então, você vai clicar aqui dentro. Tá falando que deu um erro aqui na linha. Vamos ver o que tá acontecendo aqui nessa linha 11. Por que deu esse erro, pessoal? Porque eu não fechei o PHP. Lembra que quando a gente abre a tag tem que fechar? Então, eu não fechei. Então, para a gente poder fechar aí um arquivo em PHP, o que a gente faz? Então, para poder fechar, é ponto de interrogação e sinal de maior. Feito isso, tá vendo? Eu abri o PHP aqui e fechei ele aqui. Então, o que eu digito dentro vai aparecer. Agora, eu vou salvar. Vamos atualizar a página. Pronto, apareceu. Tá vendo? Apareceu o que eu digitei em HTML, que foi o que eu usei. Tudo que tá fora do PHP é HTML, então o que eu digitei aqui é HTML. E o que eu digitei dentro do meu PHP vai aparecer aqui também. Ficamos entendidos sobre isso? Então, simples, né? Então, o meu PHP vem dentro do body, onde eu quero colocar, se eu quero que ele apareça aqui em cima. Em primeiro momento, primeira coisa aqui, eu coloco, desço aqui o H1, beleza. Agora, se eu quero colocar um estilo também, aí eu coloco a tag aqui CSS, faço a amarração do link, crio outra página, beleza. Ou eu posso colocar um estilo de CSS aqui dentro do meu React. Beleza? Mas até então, bem simples. Agora, a gente já aprendeu como escreve, né? Eco, eu quero escrever tudo que tiver entre aspas, duplas. Lembrando sempre, pessoal, eu já ia esquecendo disso. Tô tão acostumada que eu já ia esquecendo. Olha só, tudo em PHP, no final de cada linha nós temos o ponto e vírgula, certo? Sem o ponto e vírgula ele não vai funcionar. Então temos essa regrinha. Abri aqui o PHP, fechei o PHP e tudo que eu colocar dentro tem que ter ponto e vírgula. Lembra que eu falei para vocês que tem que ter tem que ter um pouquinho de conhecimento de algoritmo? Pois então, em PHP a gente vai usar as variáveis. Vocês devem conhecer variáveis, o que é, eu não vou entrar nesse detalhe. Mas para eu poder representar uma variável dentro do PHP, eu uso o cifrão. Então, toda vez que eu for representar uma variável, eu tenho que colocar
o cifrão antes. Então, nós temos aqui os tipos de variáveis que eu até dei exemplo. Variável do tipo inteiro, então vai ter número inteiro. Quando eu usar casas decimais, em PHP, eu tenho que usar o ponto, tá? Eu nunca uso vírgula, então é sempre ponto, quando eu quero declarar uma variável aí em decimal. Se eu quero colocar uma variável aí como caractere do tipo varchar, vamos voltar aí um pouquinho, que aí vocês vão entender qual é o significado, eu coloco entre aspas duplas, correto? Lembrando, o PHP ele é case sensitive, o que é isso? É diferente quando eu coloco aqui uma variável A com A minúsculo, quando eu coloco com A maiúsculo. Então, é aconselhável a gente usar tudo em minúsculo. Lembrando que as regrinhas de variável valem para todo tipo de programação. No caso, eu tenho que ter, não posso começar com número, não posso ter espaço. Então, toda regrinha de variável, né? Não vou entrar nesse detalhe, que vocês já sabem. Então, se eu quero espaço, eu coloco o quê? Um underline. Correto? Então, não pode ter espaço, nem ser cedilha, nem esses tipos de caractere. Então, vamos criar agora, então, um exemplozinho. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho também quando eu uso a concatenação. Em algoritmo, não sei se vocês lembram, para poder, tá vendo a diferença? Escreva em algoritmo. Então, em algoritmo, a gente usava o quê? A gente usava vírgula, certo? Então, eu usava aqui a minha variável, colocava vírgula e tudo que estava entre aspas duplas é o que vai aparecer na tela e separava por vírgula. Agora, para fazer a concatenação em PHP, a gente usa o quê? A gente usa o eco, no caso a variável vai ter, né, o cifrão antes, a gente usa o eco no lugar do escreva, onde a gente vai colocar a variável e ao invés de ser vírgula, será representado por ponto. E tudo que o usuário vai ver sai entre aspas duplas e termina com ponto e vírgula, certo? Ou a gente pode juntar tudo em uma só. Vamos fazer um exemplo disso aqui agora para a gente poder ver? Então, aqui dentro de PHP, eu vou colocar criar duas variáveis. Isso não é nenhum bicho de 7 cabeças para vocês, porque vocês já conhecem isso, vocês trabalham isso na matéria de lógica de programação. Então, eu vou criar aqui esse exemplo, vou colocar aqui variável, no caso, começa com cifrão, vou colocar uma variável nome, onde vai ser igual. Quem eu quero que coloque aqui? Vou colocar aqui meu nome. Lembrando sempre que eu tenho um ponto e vírgula no final, correto? E agora eu vou criar uma outra variável chamada idade. Idade igual, então eu quero dizer que a variável idade vai receber quem? 18, porque 18 é um número inteiro, correto? E aqui, a vantagem do PHP é que a gente não precisa declarar o tipo primitivo, entendeu? Se é string, se é do tipo int, a gente não precisa declarar, ele mesmo já reconhece. Então, eu coloco aqui um ponto e vírgula, certo? Então, eu tenho aqui, eu estou dizendo que a variável nome vai receber esse nome aqui, que está entre aspas duplas. Eu estou dizendo que a variável idade vai estar recebendo esse número aqui. Então, vou colocar aqui para aparecer na tela. Então, eu vou colocar o eco, que é escreva. Tá vendo? Ele já traz aqui para você. E aqui dentro, eu vou colocar o quê? Dentro de aspas duplas, eu posso muito bem vir aqui e colocar escreva. Eu posso colocar aqui, igual eu dei o exemplo aqui, ó. Vou colocar, então, a variável nome, que no caso, quem vai vir aqui? O nome que eu coloquei aqui dentro, correto? Então, a variável nome vou colocar o quê? A idade, essa variável idade. Então, eu estou dizendo que Vânia tem 18 anos. Vamos ver se isso vai aparecer, a variável idade. Deixa eu ver se eu só usei isso aqui. E vou colocar o quê? O nome em anos na frente, né? E um pontinho de interrogação, de exclamação. Vou salvar aqui, vou atualizar a página aqui em PHP e vamos ver como é que vai ficar. Olá! Vânia tem 18 anos. Então, o que ele fez? Ele atribuiu o valor que está aqui dentro da variável e substituiu, certo? Então, tudo que está entre aspas duplas é o que vai aparecer na minha tela. Eu poderia usar também, ó, outra coisa aqui. Antes desse eco, se eu colocasse um outro eco aqui e colocasse assim, só para vocês terem noção, se eu colocar aqui
H2, tá vendo que eu não coloco antes das aspas duplas? Então eu fecho aqui e vou colocar bem. E H2 é um elemento, né, que a gente aprendeu em PHP, ou em HTML. Então eu vou colocar aqui, ó. Olá, mundo. Então se eu vier aqui e fechar o meu H2, olha só como que vai ficar lá. Vou dar, salvei aqui, vou salvar aqui. Tá vendo? Ele colocou o estilo aqui, no caso ele aumentou o tamanho. Então ele funciona se a gente colocar as tags aqui dentro. Então eu não preciso colocar fora. Então se eu quero que apareça, ele vai reconhecer que esse H2 aqui não é um texto que tem que aparecer, mas sim é uma tag que vai fazer funcionar o que está aqui dentro. Ficou entendido? E se eu quiser colocar um estilo aqui, eu posso muito bem ou criar uma outra página CSS igual a gente fez, ou se eu colocar aqui, ó, um estilo aqui, deixa eu apagar aqui, só para aproveitar essa tag, e dentro desse estilo aqui, se eu quiser colocar aqui um estilo aqui pro, vamos supor aqui o H2, vou colocar um estilo aqui no H2, então o que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui, ó, vou colocar um estilo pro meu H2, que eu vou colocar só uma cor para vocês verem que dá para funcionar com os três, com HTML, com o CSS e com o PHP. Então eu vou colocar um estilo aqui no H2, que se vocês notarem tá aqui dentro do meu PHP. Então eu vou colocar uma cor para ele aí, deixa eu ver aqui uma cor que vai ficar legal, 80A2FF. Ponto e vírgula, eu vou salvar isso aqui. Se eu tivesse criado outra página aqui em CSS, iria funcionar normalmente, tá? E vou salvar aqui, ó. Olá, mudou aqui. Olá, mundo. E se você ver o Olá, mundo, ele tá dentro de PHP. Como eu usei que o H2 que tá aqui, ele já faz esse reconhecimento automaticamente. Tranquilo? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem nessa aula? Bem simples. Eu quero que vocês acompanhem esse vídeo e após terminar aqui, de assistir todo o vídeo, eu quero que você crie uma página idêntica a essa aqui. Só que você vai fazer, no lugar de colocar o meu nome aqui, você vai colocar o seu nome e a sua idade, correto? Só para que você tenha noção e tenha o conhecimento básico de como a gente criar essa primeira página em PHP. Então, o trabalho de hoje é bem simples. Tranquilo? Até a próxima aula.